primeiro, eu estou conseguindo também ser útil para o outro ou não? Ou eu só estou sendo uma pessoa que está passando pela vida de qualquer jeito? Então, é complicado isso. É complicado você não ter um direcionamento certo. Você não pensar nada que possa mudar e te trazer bem-estar. Então, lembra que eu comentei com vocês? A gente tem o bem-estar e o caminho que leva para ele, e o mal-estar e o caminho que leva para o mal-estar. Então, se a gente se demora demais no caminho que leva para o mal-estar, a probabilidade de você ter problemas é muito maior. Então, e eu gosto sempre de comentar isso porque isso vai diretamente na situação de que quem decide isso somos nós. Nós decidimos quanto tempo nós vamos permanecer no caminho que nos leva ao bem-estar ou no mal-estar. A decisão é nossa. Nós precisamos decidir que caminho nós vamos trilhar. E isso é extremamente importante. Se nós trilharmos um caminho que vai nos levar para o mal-estar e permanecermos demais nele, a nossa visão vai ser errada, o nosso comportamento vai ser errado, a nossa maneira de observar a vida vai ser errada. Por quê? Porque você está se demorando demais naquele caminho. E isso não vai te trazer bem-estar. E eu tive que entender isso. Que enquanto eu caminhasse por aquele caminho, eu não ia ter bem-estar. A minha vida ia ser diferente. Então eu precisei mudar o meu pensamento. E a atenção consciente te ajuda a isso. Então você não precisa ser um monge, você não precisa ficar enfurnado dentro de uma gruta, lá numa ilha, no Himalaia. Não, você não precisa de nada disso. Você pode ser quem você é, vivendo a sua vida, trabalhando, estudando, tendo uma família, crescendo, se desenvolvendo. Você pode fazer isso e aonde você estiver, você pode viver com atenção consciente, você pode ter uma vida feliz, você pode ter uma vida equilibrada, mas você precisa decidir isso. E aí é onde Jean-Paul Sartre fala que é justamente essa situação. Se você se alimenta de algo que é saudável, aquilo que você vai criar também vai ser saudável. E isso é fato, gente. Então, se você recebe pensamentos, imagens e sons gentis, bonitos e verdadeiros, com esses materiais você consegue trabalhar algo que é melhor. Então, quem é que vai precisar tomar as ações para fazer isso? Nós. Nós vamos precisar tomar essas ações. Não é ninguém que vai tomar essas ações por nós. Nós vamos precisar fazer isso. E essa é uma ação que nós precisamos tomar todos os dias. Luiz, é fácil fazer isso todo dia? Não, não é fácil fazer isso todo dia. Mas é possível? Sim, é possível. Ele continua dizendo que nós devemos praticar o consumo consciente, guardando os 6 sentidos, para que o que entra em nós não nos prejudique e se torne a fonte de saídas prejudiciais. Se nos protegemos, criamos o que é correto e bom. Então, quando ele fala a respeito dos 6 sentidos, ele está falando sobre olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Então, lembrando lá, nós devemos praticar o consumo consciente, guardando os 6 sentidos, para que o que entra em nós não nos prejudique e se torne a fonte de uma saída prejudicial. Então, olha que coisa interessante. Então, e aí ele fala sobre 6 sentidos, ele está falando sobre os olhos. Então, vamos raciocinar, o que a gente está deixando, a gente está alimentando nossos olhos com o quê? Então vocês imaginem uma pessoa que passou por algo muito ruim, algo que deixou ela com muita raiva, muito nervosa, e ela vê algo que deixa ela mais nervosa ainda. Lembra que eu falei para vocês? Eu não tenho nada contra quem gosta de ver TV ou que gosta de ver. Eu acho que eu não estou aqui para interferir nessa situação. Mas eu posso dar uma opinião. A opinião é,
Se você está nervoso, estressado, irritado, passou por uma coisa que te deixou muito nervoso, se você vê uma coisa que vai te deixar mais nervoso, você está alimentando os seus olhos com algo que vai te deixar com muito mais raiva do que você já está. O que é que você vai criar se você está alimentando com os seus olhos com isso? Certeza, alguma coisa muito pior. O que você está ouvindo? Né? O que você está ouvindo? O que você está trazendo para o seu corpo? O que você está trazendo para a sua mente? Então, a gente precisa tomar conta, cuidado com isso. Porque é o nosso corpo, é a nossa mente, é a nossa vida. Então, se você simplesmente deixar a sua vida... Zenildo Padilha, Sandra Rodrigues, bom dia, sejam bem-vindos. Então, se você deixar a sua vida simplesmente passar e você não tomar nenhuma providência para tomar cuidado com aquilo que você está ingerindo, a consequência disso pode ser muito séria. As pessoas podem ter muitos problemas e você também. Muitas pessoas acabam tendo problema porque elas simplesmente deixam as coisas acontecerem de qualquer jeito. E eu queria dizer para vocês que nós temos que ter para os nossos 6 sentidos, né? E a gente está falando de olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Nós temos que ter um guardião para esses 6 sentidos. E quem é o guardião desses 6 sentidos? É a nossa atenção plena. A nossa atenção plena, ela é o guardião desses sentidos. Por que ela é o guardião? Porque na hora que você perceber que você está vendo algo que está te irritando demais, se você parar, respirar, perceber, opa, peraí, deixa eu centrar minha mente aqui. Não, isso aqui está me irritando. Não, não vou ver. Viu? É o guardião. Ele fala, opa, não posso deixar isso. Se você perceber que a sua mente está pensando algo que está te causando mais raiva, mais irritação, que você está revisitando aquele problema constantemente e é algo que não faz mal. E pior, gente, tem situações em que o problema até já foi resolvido. A pessoa até já pediu desculpa pra gente. Ela já chegou em nós, olha, por favor, me perdoa, desculpa. Ou às vezes a gente erra também e não se perdoa. A gente até pediu desculpa para a pessoa nos perdoou, mas a gente não se perdoa. Tem pessoas que têm isso também. A pessoa não se perdoa. Então ela guarda aquilo dentro dela. E aí ela fica... Desculpa, gente. E aí ela fica revisitando a dor. Desculpem. Então, se você tem esse guardião, que é a atenção consciente, a atenção plena, ela vai fazer você parar e falar, opa, não posso. Já foi resolvido. Já resolveu. Eu já perdoei, a pessoa já me perdoou, eu já pedi desculpa, as coisas estão normais, eu não preciso ficar sofrendo por isso. Então, a gente precisa manter para esses 6 sentidos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Esse guardião sempre alerta, que é a atenção consciente. Ela vai nos ajudar a manter a nossa mente em equilíbrio. Ela vai ajudar a manter a nossa mente no lugar certo, para a gente não precisar ficar sofrendo, se chateando, se magoando cada vez mais, ao invés da gente poder mudar a nossa vida e ter uma vida mais equilibrada. Então, nós precisamos pensar de maneira diferente. E aí, o pensar de maneira diferente demanda que a gente exercite a nossa atenção consciente todos os dias. Todos os dias. Quando a gente pratica isso todo dia, você consegue transformar aquilo que você recebe em algo bom. Porque por mais que você tente fazer o bem, ou por mais que você busque fazer o melhor todos os dias, as outras pessoas não têm obrigação nenhuma de pensar como você. O outro não tem obrigação
de simplesmente fazer assim, olha, eu vou ser... E se eu estou fazendo isso com você, você tem a obrigação de fazer comigo. Não. Não tem. Às vezes você está dando algo de bom para o outro e aquilo que você recebe é ruim. E às vezes a gente se revolta e se chateia porque você está dando algo bom e a pessoa está devolvendo para você algo ruim. O exercício diário disso, da atenção consciente, vai ajudar você a transformar esse retorno em algo bom para você. Em você não ficar preso àquilo que a pessoa acha que ela tem que, né? Aquilo que a pessoa acha que ela está tentando deixar em você. Aquilo que ela, o ruim que ela está tentando deixar em você, você deixa lá com ela. Você não tem que trazer isso para a sua vida. Você não tem que abraçar aquilo e deixar aquilo dentro de você. Não precisa. Não precisa. Então, e até uma coisa interessante que a gente está falando sobre ver, né? Se nos faltar sabedoria e atenção plena quando assistimos a um filme violento, a energia da violência entrará em nós e nos prejudicará. Ah, Luiz, então eu não posso mais ver filme de luta nem de nada porque é violento? Não é isso que eu estou dizendo. Eu, por exemplo, sou daquela juventude lá, né, quando eu era adolescente, que a gente assistia filmes do Bruce Lee. Então, o Bruce Lee, aquele lutador de artes marciais, de Kung Fu, que ele depois criou uma outra arte dele que chama Jet Kunedo. Então, olha só, viu? Eu lembro das coisas. E eu gosto de Kung Fu, eu gosto de arte marcial. Então, mas isso não quer dizer que ao ver isso, eu vou sair na rua batendo nas pessoas. Não tem nada a ver. Só que tem gente que às vezes assiste isso, ele vê alguma coisa e ele quer repetir às vezes aquela ação de violência, por exemplo, na rua com quem ele vê. Então uma pessoa dessa, ela ainda não tem atenção consciente suficiente para poder assistir isso e permanecer em paz. Então o que ela tem que fazer? Muda de canal. Só que você só vai perceber que isso de fato está te incomodando quando você tem a atenção consciente de olhar para você e falar, poxa, eu estou vendo isso aqui, não está sendo legal para mim, vou mudar de canal. Então a gente tem que ter o discernimento de ir lá e falar, eu preciso mudar isso. E isso, gente, faz parte da vida. Porque nós não somos perfeitos, nós não fazemos assim tudo 1000% certinho, nós temos erros, imperfeições, nós olhamos as coisas às vezes de maneira errada, enxergamos algo de forma errada. Às vezes a gente está pensando que uma coisa é certa quando na verdade o resultado daquilo não vai ser bom. Porque normalmente as nossas ações, elas não... a gente toma algumas ações, mas a gente não raciocina nas reações que virão depois. Eu sempre comento um exemplo uma vez eu pedi para as pessoas fazerem um experimento, né? Eu falei, olha, pega uma bacia de água, pegue uma bacia de água, coloquem água dentro dela, uma bacia, coloca água dentro dela, pega uma pedra bem no meio e solta a pedra lá dentro da água. O que vai acontecer? Você vai ver a onda indo para a borda do objeto que você jogou a pedrinha dentro e depois essa onda volta. Causa e consequência, ação e reação. Então, nós tomamos ações, mas às vezes a gente não quer, a gente quer ser livre para tomar uma ação e quer ser livre também para ter a consequência da ação. E a consequência da ação a gente não é livre. Eu sou livre para tomar uma ação, mas a consequência da ação que eu tomei eu não tenho liberdade. Eu vou receber ela querendo ou não. Então, muitas vezes a gente precisa raciocinar nisso. Será que as ações que nós estamos tomando na nossa vida, elas são úteis? E a reação daquilo que eu vou... A reação da minha ação, será que de fato ela vai ser algo bom? O que eu vou receber de volta das ações que eu estou tomando? E aí, para a gente poder entender isso e compreender isso melhor, a gente precisa, com certeza, praticar todos os dias atenção consciente. Respirar, centrar a mente e falar, opa, o que está acontecendo? Porque senão você vai acabar tendo problemas. O que produzimos, como nos expressamos e como nos comportamos conterá esses elementos. Então,
quando você absorve alguma coisa através desses sentidos, o que você produz, como você se expressa, como você se comporta, vai ter esses elementos que você está absorvendo. Se você pegar uma criança, por exemplo, e você começar a alimentar essa criança com violência, com agressão, com estupidez, com palavras rudes, com gestos agressivos, se você ficar alimentando uma criança desse jeito todo o tempo, o que essa criança vai devolver? Exatamente isso. Ela não vai devolver carinho, ela não vai devolver sorriso, ela não vai devolver amor, ela não vai devolver amabilidade, ela não vai devolver isso. Ela vai devolver agressão. Então, sabe aquela informação que fala que você bate no cachorro mole, ele vem e te morde? É isso. Com a gente é a mesma coisa. Se você ficar o tempo inteiro alimentando você de algo que você percebe, sabe que está te causando dano, as suas ações, as suas ações, como você se expressa, o seu comportamento vai ter elementos disso que você está se alimentando, né? Vai ter. Então, se aquilo entra, as pessoas dizem, né? Aquilo que entra no seu coração é aquilo que você vai expressar. Tem um texto, né, bíblico inclusive, que diz que da abundância do coração a boca fala. Mas não é só a boca que fala, o comportamento também. Então a gente tem que pensar nisso, né? De tudo aquilo que eu me alimento e aquilo que entra dentro do meu coração, aquilo que eu guardo para mim é da abundância do que eu tenho lá dentro que eu vou soltar, ou seja, o meu comportamento, as minhas ações, a minha forma de expressar, isso é o que vai para fora. A gente vê isso, né, em todas as culturas do mundo. Você percebe, né, que você tem esses textos, essas informações que dão esses alertas, que é justamente dessa abundância daquilo que é interno, que você vai olhar o externo, você vai observar o externo daquela pessoa. Então, quando você pratica atenção consciente, a atenção e a concentração acabam protegendo você. E, gente, só um minutinho. Isso, meu amor, molha. E aí você vai, depois que você molhou, aí você põe a parte lisinha para dentro. Tá bom? A minha esposa tem ela recebe umas caixinhas com um monte de produto. Como chama? Caixinha de maquiagem de beleza. Isso, que ela compra caixinhas de autocuidado. Ela recebeu. E ela recebeu uma coisa que coloca no nariz, está perguntando como faz. Então, assim, é a vida acontecendo, né, gente? É a vida acontecendo. Então, assim, é muito interessante você perceber isso em você. O que será que você tem em abundância dentro de você? O que você está alimentando você que você tem lá muito dentro? A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa prestar atenção nisso. Porque é justamente disso que a gente tem muito dentro da gente que a gente vai expor, vai colocar aquilo para fora. Quando você estuda o Zen, você começa a perceber uma coisa muito importante que eu aprendi logo no início dos meus estudos sobre isso, é que você tem que observar a sua mente em profundidade. E quando você observa a sua mente em profundidade, é quando você consegue perceber dentro de você o que você tem em abundância lá dentro. O que eu estou em abundante? O que eu tenho abundante lá dentro? Só que eu só consigo olhar para isso, enxergar isso, se eu olhar isso de fato com atenção. O nosso problema, e eu falo nosso porque é de todo mundo isso, né? Salvo algumas pessoas que eu acredito que de repente deve haver no mundo um ser iluminado que ele consegue olhar para si e enxergar isso com clareza, sem dúvida, sem
né? Sem nenhum tipo de, de, de tristeza ou de nada, de mágoa. Ele olha para dentro de si e enxerga uma realidade. Mas muitas pessoas, que foi justamente o que eu aprendi logo cedo, é que a gente tem que olhar pra gente e enxergar as coisas como elas são. Só que normalmente a gente não gosta de olhar pra gente e enxergar alguma coisa ruim. A gente olha pra dentro da gente e a gente quer enxergar tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente quer olhar pra gente e falar assim, olha, que pessoa boazinha, que pessoa cheia de luz, que pessoa incrível que eu sou. A gente vai lá no espelho e fala assim, olha, você tá vendo? Olha só, que pessoa maravilhosa, eu sou tão lindo, tão maravilhoso, tão bonzinho. Olha, eu tenho várias auréolas aqui, olha. Várias. Será? Será que a gente realmente é bonzinho assim? Será que a gente de verdade tem toda essa bondade? Será que a gente tem todo esse amor? Será que nós somos realmente assim? E a gente precisa olhar isso com clareza, por quê? Porque quando você olha para isso com clareza, você começa a olhar para você e saber aquilo que você pode melhorar e aquilo que você... Ó, isso aqui tá bom, mas isso aqui não tá bom, preciso melhorar. Aquilo tá péssimo. Precisa chegar pelo menos no bom. Aquilo tá horrível, preciso tomar alguma ação. Entende? E ter essa visão honesta de si mesmo. E todas essas coisas, para que elas aconteçam, para que você de fato mude a sua vida, para que de fato você consiga enxergar as coisas como elas são e melhorar você mesmo. Eu precisei fazer isso comigo e faço isso comigo todo dia. Eu preciso olhar para mim e enxergar o Luiz quem o Luiz é. Olha, o Luiz é uma pessoa... às vezes eu sou muito chato, gente. Eu sou muito chato, muito ranzinza. Eu sou muito metódico com algumas coisas. É bem ruim. Isso às vezes eu acho em mim. E eu tento melhorar isso todo dia. Eu sou muito chato, por exemplo, com livro. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um monte de livro. Eu não gosto, por exemplo, que as pessoas virem... Às vezes as pessoas querem ler e às vezes eu fico meio assim de emprestar livro porque a pessoa pega o livro e pega a página do livro e vira a página do lado assim, ó. Sabe quando a pessoa vira a página? Ela não põe um marcador assim. Eu tenho um marcador de texto. Um marcador para poder marcar a página. A pessoa vira a página para marcar a página. Isso me dá um negócio assim, olha. Eu acho que eu vou ter um troço só de ver a página dobrada. Eu acho horrível. Mas por que isso? Porque eu tenho, né, eu não gosto de fazer isso. Então, percebe? Só que tem coisas que eu acho que isso é uma coisa assim, uma chatice, acho que uma chatice normal, né? Eu, na minha cabeça, mas tem pessoas que falam, nossa Luiz, que bobagem, porque virou a página, você vai achar ruim? Às vezes a pessoa não tá nem aí. Para ela não tem problema nenhum. E não tem nada de errado com isso. Porque afinal de contas é só um livro, gente. Ué, se depois estragou a página, compra outro, pronto. Não tem problema, eu já fiz isso. Eu tinha um livro, na época que... Teve uma época na minha vida que eu não tinha dinheiro para comprar livros. Então, eu ficava muito chateado, porque eu gosto muito de ler. E o que eu fazia quando eu queria ler algumas coisas, alguns livros que eram muito caros, né? E eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu era muito... as pessoas usam uma expressão que é rato de sebo, né? Então, o que eu fazia? Eu ia para os sebos, que tem um monte de sebo aqui em São Paulo. Então lá na Sé tem um monte de sebo. Então eu conheci um monte de sebo. Por quê? Porque lá eu conseguia encontrar alguns livros que estavam em melhor qualidade e eu conseguia ler. E eu precisava, né? Eu sempre tive necessidade de aprender, necessidade de ler, de estudar. Eu sempre achei isso muito importante. Então o que eu fazia? Eu ia para os sebos atrás de livro. E aí eu via aqueles livros, às vezes você pegava o livro, né, a pessoa quando recebe, limpa, né, higieniza, etc. E olha as páginas, como estão. Às vezes a página está dobrada, a pessoa desdobra ela. E aí quando eu comprava o livro para ler, eu via que a página estava marcada, né? Eu falava, ai gente, como isso me incomoda, né, essa coisa marcada na página. E aí eu comprei um livro que eu amo, eu tenho esse livro até hoje, inclusive aqui comigo. E depois de muitos anos que eu estava com aquele livro, eu comprei outros livros, comprei coleções de outros livros que eu queria ler. E aí eu comprei um livro desse novo, né? Falei, eu quero um livro que não tem essa página dobrada. Mas não muda nada, o texto está igual, o texto não mudou, está tudo igual do jeito que estava. Não mudou nada no livro. O livro continua a mesma coisa. Mas percebe, a gente precisa enxergar na gente a realidade daquilo que a gente é, como a gente é. A gente não pode esconder.
A gente não pode olhar para o lado e falar assim, ah não quero olhar para isso aqui não. Não, você precisa olhar, principalmente se isso é uma coisa que está causando problema, está causando dano. Se esse seu comportamento está machucando alguém ou machucando a você mesmo, em primeiro lugar, e está machucando o outro, você tem que parar e olhar. E a atenção consciente ajuda a gente a fazer isso. A atenção consciente, ela ajuda você a reconhecer. Você precisa reconhecer isso. Esse é o primeiro ponto. Eu estou reconhecendo o que está acontecendo? Você reconheceu o erro? O erro que eu digo assim, erro é uma coisa muito, muito particular, tá, gente? Quando eu falo de erro, eu não estou falando de certo e errado. Porque às vezes aquilo que está certo para mim está errado para o outro. E às vezes aquilo que é errado para o outro é certo para mim. Então, essa coisa de certo e errado, entendam, tá? É aquilo na sua mente que você fala, pô, não está legal. É disso que eu estou falando. Então a gente precisa enxergar, falar, pô, isso aqui não está legal, preciso mudar. Então você tem que reconhecer isso. Depois que você reconheceu, você precisa enxergar o que está acontecendo. Como é que você enxerga o que está acontecendo? Utilizando a atenção consciente. Você precisa enxergar. Então, como é que você enxerga? Você precisa, quando a gente procura colocar a mente centrada de novo, com atenção consciente, você começa a observar que o porquê que aquilo aconteceu, quando que aquilo aconteceu, de que jeito que aquilo aconteceu, sabe? Você precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa olhar para as coisas e enxergar as coisas de fato como elas são. Depois que você enxerga isso, depois que você reconheceu e você enxergou isso, porque reconhecer é uma coisa, enxergar é outra, tá, gente? Então você neutraliza. O que é neutraliza? Você vai observar o que está acontecendo com você, você reconheceu, enxergou aquilo, entendeu de onde veio, e como é que a gente neutraliza isso que está nos incomodando? A gente precisa enxergar. Lembra que a gente está falando muito hoje sobre alimentar, né? Com o que eu estou alimentando minha mente, meus olhos, meus ouvidos, etc. Então, a gente precisa começar a raciocinar quais são as ações que a gente está tomando na nossa vida que está fazendo com que aquilo que a gente está dizendo que a gente não gostou, que está errado, para nós, não está legal. O que eu estou fazendo que está alimentando aquela situação ruim? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? O que eu estou fazendo na minha vida que está fazendo com que aquilo, né, cresça e me traga mais problemas? Aí quando a gente enxerga isso, a gente vai falar, ah, então é isso que eu estou fazendo? Então o que eu tenho que fazer? Parar de fazer. Parar de fazer. Luiz, é fácil parar de fazer? Algumas coisas é. Outras coisas não. Por exemplo, há muitos anos atrás, como eu falo assim, parece que eu tenho 400 anos, né? Há muitos anos atrás, eu era uma pessoa que fumava, por exemplo. Então, eu falei, gente, tá me fazendo mal isso aqui. Então, eu comecei a falar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fui enxergar lá. Eu reconheci que eu tinha um problema, eu fui enxergar o meu problema, e aí eu falei, o que eu estou fazendo que está me gerando um problema? Porque eu tinha um problema sério no pulmão. Eu fiquei internado até por conta disso. Falei, bom, eu tenho que parar de fumar, né? É a ação que eu tenho que fazer agora, parar de fumar. Foi fácil parar de fumar? Não foi fácil parar de fumar. Por quê? Porque você tem que fazer um pouco todo dia. É um exercício diário. Não quero. E aí, na minha cabeça, para mim não sentir abstinência e nem ficar me sentindo horrível por causa do cigarro, o que eu fiz? Comprei uma carteira de cigarro. Eu tinha um Zippo. Eu fumava Marlboro na época. Eu tinha um Zippo. Aí eu peguei o meu Zippo, que tinha uma cara de uma águia, um negócio assim, não lembro mais. Mas tinha um bicho lá no Zippo. Fluido, bonitinho e tal. Montei um kitzinho, né? Um kit fumante. Montei um kit fumante. Botei lá dentro do coisinho, do saquinho. Fechei o zíper, deixei ele na mochila.
ficou na minha mochila uns 6 meses, mais ou menos. Uns 6 ou 7 meses aquilo ficou lá. O primeiro mês foi mais complicado, depois a gente vai perdendo a vontade, e hoje eu não consigo nem sentir o cheiro. Mas depois de uns 6, 7 meses que aquilo estava lá, aí eu não estava mais sentindo vontade de fumar. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquilo e joguei fora. Porque eu não precisava mais daquela âncora, né? Eu usei aquilo como uma âncora. Pra mim não me sentir ao léu, sabe? Tipo, meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver um cigarro. Então assim, a gente fica naquela loucura da abstinência, né? Loucura que dá na cabeça. Eu falei, não quero mais fumar. Então depois de uns 6, 7 meses eu joguei fora. Por que eu estou citando esse caso que aconteceu comigo mesmo? Porque quando a gente reconhece e enxerga o problema, e a gente precisa tomar uma ação para melhorar ele, e isso, gente, não é só na vida pessoal, tá? Não é só com cigarro, por exemplo, como eu comentei com vocês, ou, sei lá, um comportamento que não está sendo legal, que a gente está tendo com o nosso companheiro, a nossa companheira. Mas isso também você pode aplicar no seu trabalho, você pode aplicar isso na sua vida pessoal, na sua vida social. A gente aplica isso em todos os âmbitos da nossa vida. Então assim, por que eu comentei com vocês esse tempo que eu falei que eu fiquei lá com o meu kit fumante guardadinho dentro da mochila e não joguei fora? Porque todas as vezes que você reconhece, enxerga algo e precisa neutralizar aquilo, e a neutralização acontece como? Vou usar uma maneira simples para todo mundo compreender isso junto comigo. Lembra que eu comentei com caminho do bem-estar e caminho que leva ao bem-estar, mal-estar, caminho que leva ao mal-estar. Então, o meu bem-estar era parar de fumar. Só que eu precisava começar a trilhar o caminho que me leva até lá. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei, sei lá, eu sempre tinha uma balinha dessas, que é só para deixar na boca mesmo, sem açúcar, sabe? Mas só para ter alguma coisa na boca. Então eu sempre tinha alguma balinha, alguma coisinha lá, eu sempre estava fazendo alguma coisa, lendo, conversando, fazendo alguma coisa, por quê? Para mim não ficar sentindo aquela sensação ruim no corpo. E aí assim, quando você enxerga algo e sabe que você tem que tomar uma ação para mudar, isso leva um tempo, não acontece do dia para a noite. Então isso vai demandar atenção consciente todo dia. Isso vai demandar uma ação que você vai tomar todos os dias para poder melhorar. E aí como é que você toma isso? Como é que você faz isso? Exercitando isso todos os dias. E isso leva um tempo para acontecer. E a gente precisa ter a vontade, o desejo, a força de vontade, a garra de lá, e que todos nós temos isso. Todos temos. Não, Luiz, não, você tem sim. Você é capaz de fazer. Todos temos essa capacidade. A gente só precisa exercitar isso todo dia. Não existe isso de que eu não tenho capacidade de fazer, eu não sou inteligente, eu não consigo. Consegue. Todos nós temos total capacidade de fazermos aquilo que nós desejarmos fazer. Nós precisamos exercitar isso todos os dias. Nós precisamos ser persistentes. Algumas coisas a gente quer muito, mas às vezes o caminho até chegar lá é um caminho que leva um tempo e vai tomar muito do nosso esforço, muitas vezes do nosso tempo, e às vezes a gente não está a fim de trilhar aquilo. Então não é que você não tem capacidade, você não está a fim de trilhar o caminho. Mas capacidade você tem. Porque se você decidir que você vai fazer aquilo, você vai fazer e você vai conseguir. Porque você tem capacidade para isso. Você pode fazer isso. Você só tem que exercitar a sua mente e o seu corpo para você poder chegar até lá. Lembra da história do aquilo que eu me alimento, depois eu vou conseguir ter um resultado melhor? É isso? Então, leva um tempo até você conseguir essas coisas que você precisa. E aí, então você reconheceu, você enxergou, neutralizou, e agora você precisa fazer o quê? Você precisa tomar as ações que vão fazer com que você continue a crescer. E aí essas ações, elas são aquelas ações que você vai tomar com atenção correta, com ação correta, com visão correta. Porque aí você vai
começar a ter muito claro na sua mente todos os dias aquilo que você precisa fazer para ser alguém melhor todos os dias. Você vai ter dentro de você aquelas ações, você vai saber o que você precisa fazer, que são aquelas ações que vão te trazer bem-estar todos os dias. E você já vai saber que você vai precisar dar um tempo da tua vida para fazer aquilo acontecer, que aquilo não vai acontecer de graça do dia para a noite. Então, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque se você alimentar sua mente, os seus sentidos, com aquilo que é útil para você poder mudar a sua vida e melhorar a sua vida, o resultado disso é que você não vai encontrar depois o que é ruim. Muito pelo contrário. O que você vai enxergar depois e o que você vai conquistar depois vai ser crescimento, evolução, sucesso. Sim. As pessoas, elas precisam se esforçar para conseguir. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim: mas porque eu sou de tal etnia ou de tal etnia, eu não consigo, porque as pessoas, elas me prendem, elas não deixam eu crescer, elas não me deixam me desenvolver, e etc. A gente ouve muito isso. Eu vi muitos casos de sucesso de pessoas que de fato cresceram e se desenvolveram, e indifere a cor da pessoa, se ela é branca, preta, amarela, não importa. A pessoa foi lá, ela decidiu o que ela ia fazer e ela fez. Houve dificuldade? Houve dificuldade. Muita dificuldade, aliás. Tem pessoas que eu conheci que são incríveis. Tem um profissional que hoje, inclusive, ele mora fora do país. Meu amigo, ele é engenheiro, ele fez escola, ele é de uma família de pessoas negras, a família toda é uma família incrível. Eu estou comentando isso, não é porque eu estou falando da cor da pessoa, não. É porque às vezes as pessoas falam que, mas se você é assim, você não consegue. Consegue. Essa família é uma pessoa incrível, estudou comigo. Então assim, nós tínhamos 49 alunos na sala. Ele era o único menino negro da sala, pois ele foi a única pessoa que passou com 100% em todas as matérias, o único que passou com 10 em tudo. O menino era um gênio. O menino é entende? Mas os outros não eram gênios? Eram. Os outros não tinham inteligência para tirar 10 na prova? Tinha. E por que não tirou? Porque ele estudou. Só isso. Não tem nada de diferente. O rapaz era um gênio. Ele era assim, eu que amo estudar, amo ler, eu não tirei 10 em tudo. Ele tirou. Foi para a faculdade, o cara se formou, casou com uma mulher fantástica, tem uma família linda, tem filhos maravilhosos e mora no exterior. Então assim, eu tomo ele, quando eu escuto às vezes as pessoas reclamarem muito sobre algumas coisas, que não tem capacidade, que não pode, que isso, que aquilo, eu tomo essa pessoa como exemplo para mim. Porque ele é uma pessoa fantástica. Ele é uma pessoa incrível que eu conheço. Incrível. Ele tem defeito como todo mundo tem defeito, estressa como todo mundo estressa, irrita como todo mundo irrita, mas ele é uma pessoa que ele decidiu o que ele ia fazer. E ele olhou para ele e falou: olha, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, preciso mudar isso, mudar isso. Ele era honesto consigo mesmo. Ele foi uma das pessoas que me deu muito exemplo durante o meu crescimento, durante a minha vida, porque ele é uma pessoa, sabe, muito, muito, muito incrível. Então, e ele é uma pessoa que eu me espelho quando eu preciso, né, às vezes fazer alguma coisa, eu falo: mas eu não consigo fazer. Cara, meu amigo conseguiu. Qual é a diferença dele para mim? Nenhuma. Nenhuma. E ele é uma pessoa incrível, super inteligente. Ele é uma pessoa, sabe, estudou em escola pública, tá, gente? Eu também estudei em escola pública. Ele não estudou em escola particular, não fez cursinho, estudou, fez lá aquele cursinho, esses cursinhos gratuitos para poder conseguir passar na faculdade, passou na faculdade. Uma pessoa assim, extremamente esforçada. Ele decidiu que ele ia ter uma vida
uma vida equilibrada, uma vida boa, que ele ia dar uma vida boa para ele mesmo, e quando ele se casasse, ele teria uma vida boa com a esposa dele. E ele, o que ele disse, ele cumpriu. Então, essa determinação mental, todos nós podemos ter. Todos nós temos capacidade para isso. A gente precisa fazer por onde. A gente precisa seguir nessa direção. E às vezes seguir nessa direção é difícil. É difícil. Por quê? Porque a gente às vezes não está disposto a olhar para a gente mesmo e enxergar aquilo que precisa ser feito. Às vezes a gente não está disposto a olhar para a gente mesmo e enxergar que a gente pode fazer mais, que a gente pode fazer melhor. E a gente pode. Ele é uma das pessoas que hoje, quando ele viu, né, que eu estava trabalhando com terapias, atenção consciente, etc. E ele falou, cara, que fantástico, você sempre falou que você gostava de cuidar de gente, hoje você cuida de gente. Eu falei, consegui. Eu falei, mas olha, você foi um grande exemplo para mim. E ele realmente foi, agradeço a ele por isso. Um homem fantástico, um homem fantástico. Então, eu estou fazendo esse comentário com vocês porque às vezes a pessoa ela acha que por conta de qualquer situação que ela tenha na vida dela, ela não pode fazer. Pode. Você pode. Ele morava numa casa de um cômodo. Quem conhece São Paulo, aqui é a zona leste de São Paulo, ele morava na cidade de Pedro Nunes. Ele morava aqui. Uma pessoa que morava numa casa de um cômodo. Era um cômodo. Do lado da casa dele era um lugar bem humilde, o lugar onde ele morava. Morava ele com os pais. Era o pai, a mãe, o irmão e a irmã. Era um casal. Os dois se formaram. Os dois hoje moram fora do país. Os dois fizeram faculdade. Os dois estudaram. Então assim, por mais humilde que você seja, você tem capacidade de mudar a sua vida. Por menos dinheiro que você tenha, você tem capacidade de mudar a sua vida. Você tem essa capacidade. Eu e a minha esposa, a gente recebeu o convite para morar fora do país, para morar no Canadá, nos Estados Unidos, e como eu tenho descendência israelense, para morar em Israel. É que a gente não quer sair daqui agora por conta dos nossos pais. Os pais dela moram aqui, minha mãe ainda mora aqui, meu irmão mora no Havaí. Então assim, a gente não quer sair daqui por conta da família. Mas percebe? Todas as pessoas têm condições de trabalhar e de fazer por onde que a vida cresça e evolua. Então, se você, por exemplo, hoje eu não estou fora do país, por quê? Porque eu decidi com a minha esposa ficar no país. Porque nossos familiares estão aqui. Se acontecer algum problema com a minha mãe, por exemplo, e eu não vou estar aqui, o que eu vou fazer? Se alguma coisa acontecer com a minha sogra, por exemplo, até eu sair de onde eu estiver e vir para cá de avião, no mínimo, umas 10, 12 horas de voo. E aí, o que acontece? Se acontecer alguma coisa mais séria. Então a gente ficou muito preocupado com isso. Por isso, a gente decidiu não sair. Meu irmão, por exemplo, achou que tudo bem. Catou o avião e foi embora. Morou em Chicago muitos anos e agora mora no Havaí. Então, a gente precisa compreender que todos nós temos capacidade de crescer e nos desenvolver. Todos nós temos capacidade de olhar para nós mesmos e de enxergar aquilo que precisa ser feito. Nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de olhar para nós e de entender que nós podemos fazer mais. E se nós entendermos isso e fizermos por onde, com certeza nós vamos ter bons resultados. Só que a gente tem que ter a atitude certa. Então, ele continua, né? Eu estou falando com vocês aqui, estou compartilhando pequenos trechos aqui desse livro em inglês, né? Que não tem as informações dele, eu não encontrei nada em português ainda. Então é uma tradução livre, tá, gente? Não é uma tradução exata por conta não tenho nada em português oficial. Então ele fala, se tivermos a prática, podemos neutralizar os elementos tóxicos
que entram em nós e transformar o lixo em flores. Então, é importante a gente entender isso. Nós precisamos transformar, né, aquilo que é lixo para nós em flores. Por que eu estou sendo pontual nisso que eu estou dizendo? Porque às vezes, lembrem sempre disso, aquilo que às vezes é certo para vocês pode ser errado para o outro. E aquilo que é errado para vocês pode ser certo para o outro. Por isso que esse processo é um processo muito individual. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, é uma coisa que a gente não pode viver. Eu não posso ter atenção consciente por outro. Eu não posso ter atenção consciente, por exemplo, para Márcia Regina 2, que está aqui acompanhando a gente. Tudo bom, Márcia? Como você está? Boa tarde, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, assim, eu não posso ter atenção consciente por ela. Por quê? Porque só quem pode fazer isso por ela é ela. Eu só posso ter atenção consciente por mim. Eu tenho que olhar para mim e enxergar aquilo que está certo para mim, aquilo que está bom para mim, aquilo que está me trazendo bem-estar ou não. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Muita gente reclama de relacionamento. As pessoas elas gostam de botar o dedo no relacionamento do outro porque falam, ah, imagina você falar assim com a pessoa e tal. Então a gente vê muito isso, muito. Muitas pessoas se metendo no relacionamento do outro. Vou dar um exemplo prático. O marido chega e fala assim para a esposa, oi meu amor, tudo bem? Como é que você tá, minha vida? É o jeito do cidadão falar com a mulher dele. A mulher dele olha para ele e fala assim, oi meu amor, você tá bem? É o jeito de um falar com o outro. É problema nosso por quê? Não é problema nosso. Se a pessoa gosta de falar assim com o outro, se é uma dinâmica do casal, a gente não se mete na dinâmica do casal. O problema é do casal. Se o casal quer falar um com o outro desse jeito, o problema é do casal, não é problema nosso. Não é problema nosso se eles gostam de falar de um jeito mais carinhoso, mais, né? Não é problema nosso. Mas aí alguém ouve uma coisa assim, aí ele bota o áudio na internet, né? Normalmente no YouTube, ou aqui no TikTok mesmo. E aí ele coloca o áudio tocando e ele falando, olha, você tá vendo, isso é um absurdo, você não pode falar assim, porque um homem não fala desse jeito. E, né? Ué, mas e se o homem dela fala assim com ela e ela gosta? Quem tem que estar preocupado com isso? É o cara e a mulher dele. É só isso. Então, às vezes eu estou comentando isso com vocês por quê? Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho de atenção consciente, para a gente poder melhorar a nossa vida, às vezes aquilo que me causa dano, não causa dano para o outro. Às vezes eu consigo resolver coisas de uma forma muito rápida. Eu consigo passar por alguns problemas e resolvê-los de forma muito rápida. Só que nem sempre o outro consegue fazer a mesma coisa que eu. Às vezes o outro não consegue. E isso é muito importante. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Por isso que esse trabalho é um trabalho individual. Então quando a gente estiver trabalhando, quando você estiver olhando para você, e eu convido você a ir lá no YouTube, pegar a live, ouvir a live lá, convido você a ver os cortes que a gente tem aqui no perfil, que tem várias informações a respeito de atenção consciente, vários exercícios que é legal a gente fazer. Então, assim, quando a gente estiver fazendo isso, a gente não pode pegar isso e querer que o outro faça igual. Não pode. Porque nós somos seres individuais. Então, aquilo que é bom para mim não é bom para o outro. Por que eu comentei com vocês aquela conversa que eu tive com o motorista do ônibus e que ele falou, por exemplo, que eu comentei com ele a respeito do livro que são as 5 linguagens do amor. Né? Vou trazer o livro de volta para a nossa conversa. Por quê? Porque lá você aprende que cada pessoa age de uma maneira diferente. Cada pessoa demonstra amor de um jeito diferente. Então o meu jeito de demonstrar amor não é o mesmo jeito dos outros homens que estão aqui na live hoje, ouvindo a gente, participando do nosso bate-papo. Não é. Cada pessoa age de uma maneira. Cada pessoa tem um jeito diferente de agir, um jeito diferente de falar,
um jeito diferente de tratar o outro, e a gente tem que respeitar o espaço do outro. De maneira que quando você estiver fazendo esses exercícios para você, no seu dia a dia, você vai fazer isso, e esses exercícios e as coisas que você está achando certo ou errada, elas dizem respeito a quem exatamente? Só a você. E ninguém mais. Por quê? Porque aquilo que eu acho certo não é a mesma coisa que o outro acha certo. Então a gente tem que ter ciência disso. Tomando essas ações, a gente vai conseguir observar a nossa mente em profundidade, a gente vai conseguir enxergar as coisas que nós estamos fazendo, a gente vai conseguir ver que esse agrupamento de coisas que a gente está observando e buscando mudar e melhorar na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida melhor, isso, todo esse conjunto de ações que a gente vai tomar é aquilo que eu falei para vocês lá no início, que o Jean-Paul Sartre disse que o homem é uma combinação, né? A combinação de todas as coisas faz o ser. Então nós vamos juntar tudo isso, o que a gente pensa, o que a gente ouve, o que a gente fala, como a gente age, tudo isso, a combinação de todas essas coisas é o que somos nós. Então, isso é uma coisa importante de ser pensada. Por quê? Porque é justamente isso que a soma de todas essas ações, né, é o que faz de nós quem nós somos. Então, eu gostaria de convidar vocês para tomar um momento de atenção consciente, de você parar, se sentar de forma adequada, né, com a coluna reta para você conseguir respirar bem, respirar profundamente, trazer sua mente para o tempo presente, porque é importante a gente fazer isso, e você conseguir observar a você mesmo e verificar aquilo que você precisa melhorar e mudar na sua vida e fazer isso. E não tenha medo de fazer isso, tenha coragem de fazer isso. Porque todos nós temos capacidade de melhorar a nossa vida, de sermos pessoas mais felizes, de termos as coisas em abundância, mas nós precisamos tomar a ação e a atitude de agora ir lá e fazer isso. Nós somos a soma das nossas ações. Se as suas ações elas estão levando você para um lugar ruim, um lugar de confusão, de briga, de mal-estar, de desconforto, então a soma das suas ações estão fazendo de você alguém que pode melhorar. Não estão fazendo de você uma pessoa horrível, de forma nenhuma. Estão fazendo de você alguém que pode melhorar. E por que eu falo para você que não está fazendo de você uma pessoa horrível? Porque lembra que eu falei para vocês que o problema acontece todo por conta de uma visão errada? A gente enxerga algo de forma errada e a sequência daquilo vai ser uma sequência de coisas erradas. Então, se isso aconteceu, não tem problema nenhum. O que a gente precisa fazer é tomar a ação de começar a agir com atenção consciente, olhar para nós, sair do automático e começar a mudar a nossa vida. Um último exemplo que eu queria compartilhar com vocês, para a gente terminar, porque já são 12:30, é que, imagina, eu sempre dou esse exemplo e é um exemplo legal da gente lembrar. Toda vez que vocês pensarem assim, tá, mas como assim? Eu estou atento a tudo que eu faço. Como assim eu não estou atento? Eu passo a minha vida inteira atento. Eu estou sempre prestando atenção no que eu faço. Tudo que eu faço eu estou ali, com a mente toda no lugar, bonitinho. Então eu vou te dar um exemplo simples de que a nossa mente não é assim. Ela pode se tornar assim, mas ela não está assim agora. Eu não sei se vocês gostam de escutar música com fone de ouvido. Mas se você não tem esse hábito, experimenta fazer isso. É um exercício. Então você coloca o fone de ouvido, coloca uma música que você gosta de ouvir. Né? Uma música que você
ouve ela e, eu gosto. Tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de samba, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de blues, tem gente que gosta de jazz. Coloca música clássica, né? Então coloquem algo que vocês gostem de ouvir. Para quem já faz isso com frequência, vocês podem raciocinar e se lembrar. Sabe aquele momento que a gente está ouvindo a música? É uma música muito legal, uma música que tem um monte de informação interessante, que tem um monte de coisa boa lá, e você está ouvindo tudo aquilo, e de repente a sua mente vai para outro lugar, porque você começa a lembrar a música te fez lembrar de um monte de situações. E aí você começa a lembrar de um monte de coisa e tal, e de repente, quando você se dá conta, a música já terminou e já foi para outra música. É disso que eu estou falando para você. Então, a nossa mente, às vezes ela funciona no automático. E esse momento em que você se desligou, né? Você estava lá ouvindo a música, você se desligou e começou a pensar num monte de coisa, a música mudou, né? E quando você volta a se conectar de novo, você já se conectou com um outro som. Você fala, nossa, mas a música já terminou? Já? Então, a nossa mente, ela se dispersa muito rápido. Às vezes a gente está pensando alguma coisa aqui, a gente está com a mente aqui tentando raciocinar nas coisas e de repente a mente vai embora. A mente simplesmente desaparece. E aí você começa a pensar em um monte de coisa diferente. E quando você volta para a realidade, porque você saiu da realidade, certo? Você saiu da sua conexão ali. Entende? E aí você fica, raciocina comigo. Aonde a sua mente estava, que a música passou praticamente inteira e você não ouviu nenhuma letra da música, do que estava sendo cantado. Nem o som da pessoa você ouviu. Entende? Então, a gente precisa pensar nisso, raciocinar. Assim, a mente, ela se desliga, simplesmente. Né? Ela se desliga e a gente começa a pensar num monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. O tempo passou e você não percebeu. Então, o que é importante? A gente começar a raciocinar. Será que a gente está indo no modo automático? Será que a gente está deixando a nossa mente só caminhar e a gente não está prestando atenção em nada? E é isso que é importante a gente prestar atenção. A gente não pode deixar a nossa mente simplesmente ir embora. Quando a gente começa a exercitar a atenção consciente, a nossa mente vai parar de fazer isso? Não. Mas a frequência com que ela vai fazer isso vai ser menor. E ela vai diminuindo com o tempo, diminuindo, entende? Mas o objetivo é tirar a pessoa desse ciclo de que a mente está indo embora e você não presta mais atenção no que você faz. E é por conta disso que muitas pessoas têm problemas seríssimos no trabalho, no relacionamento. Quem aqui já escutou o marido ou a esposa falar assim: aonde você está? Aí a pessoa responde: ué, como assim onde eu tô? Eu tô aqui. Não, você não tá aqui. Eu tô falando com você, você não me ouviu? Claro que eu te ouvi. Tá, então repete o que foi que eu falei. E a pessoa não sabe. Por quê? Porque a mente dela desligou. E a mente dela foi para outro lugar. Muitos problemas de relacionamento acontecem por conta disso. Muitos. Porque você está do lado da pessoa, porque a pessoa, tem pessoas que falam assim, isso é uma coisa muito ruim de se ouvir. Eu estou do seu lado, mas eu estou sozinha. Eu estou do seu lado, mas eu estou sozinho. Por quê? Porque o corpo está presente, mas a mente não está. A mente da pessoa não está lá. Está em outro lugar. E essa é uma questão, essa é uma situação que causa assim, problemas emocionais horríveis em quem está do lado, porque você tem um corpo, um pedaço de carne do teu lado, mas a pessoa, o ser, não está lá, está em outro lugar. Então você acaba tendo problemas seríssimos no seu relacionamento por conta disso. No seu trabalho, a mesma coisa. Na sua casa, com seus pais, a mesma coisa.
E às vezes esse comportamento ele vem por conta de fidelidades invisíveis, coisas que você traz da sua família